Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan X e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Ócio Curioso. Hoje o vídeo vai ser aí sobre uma das mentes mais brilhantes do cinema, do teatro, desde o cinema mudo. É indiscutível, né, essa questão de que realmente ele foi uma pessoa brilhante. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho sobre a vida e algumas curiosidades sobre Charlie Chaplin. O nome completo dele é Charles Spencer Chaplin, ele nasceu em 1889. Ele nasceu no meio de uma família artística já, então ele teve um pouquinho mais de conhecimento nessa parte por ser de uma família desse tipo. Os pais dele eram atores, né, atrizes, faziam musicais e tal. Então ele já cresceu nesse meio e acabou tendo maior facilidade, né, de pegar essas coisas, expressões e tal que os atores faziam. E ele acabou se encantando então pela profissão dos pais. Isso também fez com que ele ficasse fascinado por esse mundo e futuramente, né, ele exercesse esse papel também, tanto no teatro como no cinema. Porém, a família dele, né, não era tão boa assim de vida, né, eles não eram tão ricos assim quanto se imaginava. A família dele poderia ser até considerada miserável, né, então eles não tinham muitas condições financeiras. Os pais deles, né, acabou se separando então, né, da mãe dele. A mãe dele acabou desenvolvendo problemas psiquiátricos então, e ele não teve também uma relação muito boa com o pai dele. Então, apesar de nascer numa família, né, que tivessem atores e atrizes, os familiares deles não se davam muito bem. Então esse problema, né, com a mãe dele, psiquiatria e tal, não era muito bem da cabeça. O pai dele então não tinha uma relação muito boa com ele. Isso fez então com que ele e o irmão dele fossem parar num abrigo para crianças. Então já desde cedo ele teve que viver com uma série de dificuldades, né, como muitas crianças vivem hoje em dia. Mas enfim, isso fez talvez com que ele se tornasse uma pessoa muito melhor. Como todos sabem, então, Charlie Chaplin foi um gênio, né, do cinema mudo. Através do cinema mudo, então, as pessoas têm que fazer uma série de gestos, uma série de expressões, para que as pessoas que estejam assistindo, né, essas peças, esses filmes, tenham uma noção do que se passa, de quais as emoções que devem ser transmitidas, quais as emoções que os atores estão sentindo, já que eles não falam. Através das expressões, deve-se perceber isso. Charlie Chaplin, quando era criança, ele acabou ficando doente, acabou ficando de cama, e ele era uma criança muito curiosa, ele gostava de saber tudo o que acontecia ao redor, tudo o que acontecia no mundo lá fora. Como ele estava de cama, ele não poderia fazer isso. Ele também tinha uma série de dificuldades para falar, para poder se comunicar, então, devido à doença que ele tinha. E a mãe dele, então, para mantê-lo informado de tudo o que acontecia no mundo, das coisas que aconteciam fora do hospital, ela ficava um tempão na janela, sentada, e fazia mímicas e caretas, enfim, expressava várias emoções para o Charlie Chaplin, que estava deitado na cama, para que ele pudesse entender um pouquinho o que se passava no mundo lá fora. Então a mãe dele era artista, tinha esse conhecimento e fazia essas mímicas, esses gestos então, para que ele tivesse conhecimento do que acontecia no mundo. Talvez isso tenha ajudado até ele a desenvolver, né, o teatro futuramente, o cinema mudo, né, como ele foi um grande artista aí, e foi um dos mais brilhantes no cinema mudo. Talvez isso acabou ajudando ele também a desenvolver o trabalho fantástico que ele desenvolveu. A estreia de Charlie Chaplin não foi uma grande estreia assim, como se diz, de divulgação, de bilheteria e tal, mas foi uma estreia muito curiosa. A mãe dele, apesar de estar debilitada, né, devido aos problemas psiquiátricos, ela ainda desenvolvia alguns trabalhos musicais em certos teatros, né, na região onde Charlie Chaplin nasceu. Mas um dia ela ficou muito debilitada e não conseguiu continuar o show, e Charlie Chaplin tinha apenas 5 anos quando isso aconteceu. Ele estava assistindo o show da mãe dele, e a mãe dele não conseguiu mais continuar, e Charlie Chaplin foi lá e continuou o show que a mãe dele estava fazendo. Ele tinha uma facilidade muito grande de conseguir adquirir as peças, os movimentos e tudo que acontecia, né? Tinha uma memória muito boa, mesmo sendo uma criança. Então, após o momento que a mãe dele não conseguiu mais continuar, ele foi lá, como ele sabia, né, todas as coreografias e a música que deveria ser cantada, devido à grande quantidade de vezes que ele assistiu esse ensaio da mãe dele, ele foi lá e continuou o show. Dizem os boatos aí que depois que ele começou a cantar e terminou o show, todas as pessoas se surpreenderam com o que ele tinha conseguido apresentar, mesmo ele não tendo talvez uma performance tão boa quanto a mãe dele, né, mas devido ao tamanho dele, uma criança que ele era, as pessoas jogaram várias moedas e aplaudiram ele muito, devido ao papel que ele desempenhou naquele dia. Essa foi a estreia então de Charlie Chaplin nos palcos, né? Foi uma estreia muito boa, de muito sucesso, e talvez isso acabou ainda incentivando mais a ambição dele, né, de se tornar ator e conseguir transmitir essas emoções para as outras pessoas. Então desde criança ele já teve bons resultados, né, apresentando as peças, e isso acabou motivando ele mais ainda a desenvolver esse trabalho perfeito. A maioria das pessoas sabe, né, conhece o Charlie Chaplin do cinema,
devido aos grandes filmes que ele fez, mas ele teve outras várias profissões também antes de conseguir os papéis nos cinemas e no teatro. Por exemplo, ele trabalhou numa fábrica de vidro, ele trabalhou como jornaleiro, como balconista, como barbeiro, desempenhou várias funções também, vários outros empregos, né, ao longo da sua vida, e todos eles, por incrível que pareça, colaboraram de uma certa forma para que ele desenvolvesse os trabalhos posteriormente no cinema. Então Charlie Chaplin fazia papéis pequenos, né, em alguns teatros. Acredito que grande parte dos atores e atrizes começa dessa forma, né? Dificilmente alguém começa num papel muito grande, numa série ou num filme, alguma coisa nesse sentido. Então ele conseguiu um papel, segundo o Fred Karno, né, que tinha uma companhia de teatro um pouquinho maior das quais o Charlie Chaplin participava, e acabou fazendo um convite então para que ele participasse das peças de teatro dele. Ele acabou tendo muito sucesso, acabou desempenhando bons papéis, acabou sendo visto e admirado por todas as pessoas. Isso acabou proporcionando ele outros convites para trabalhar em filmes maiores, em outras gravadoras, fazendo com que ele fosse mais admirado ainda. Até que Max Sennett convidou ele para participar de uns filmes no cinema mudo, naquela época era só cinema mudo, da produtora Keystone. E isso acabou fazendo então com que Charlie Chaplin desenvolvesse ainda mais, né, a ambição de conseguir coisas maiores. E foi nessa época também que surgiu o Carlito, o Vagabundo, que talvez foi um dos papéis mais famosos que o Charlie Chaplin desenvolveu ao longo de sua vida. Por incrível que pareça, né, como eu disse, Charlie Chaplin desenvolvia vários papéis bons, né, tanto no teatro como nos teatros pequenos que ele fazia e tal. Mas quando ele foi do teatro para o cinema, ele sentiu uma série de dificuldades para se adaptar, porque teatro é uma coisa mais fácil, as pessoas já têm um roteiro, né, ou pelo menos era, né, mais fácil naquela época, porque as pessoas tinham um roteiro de falas e tal. Já no cinema mudo, naquela época, as pessoas não tinham roteiro, não tinham falas, porque era cinema mudo, então não tinha como decorar fala. Era tudo através de gestos, expressões faciais, demonstração de sentimentos e tal. E eles tinham uma série de dificuldades, apesar de ter um domínio muito grande nessas partes, né? Porque naquela época, ao invés da pessoa ter um roteiro para seguir, o diretor gritava o que deveria ser feito. Ah, dança lá, grita lá, chora. Então o diretor ele ficava gritando a cada momento para que as pessoas soubessem o que fazer naquela época, né? Naquela hora lá que deveria ser o papel lá e tal. Isso acabou fazendo com que Charlie Chaplin tivesse uma série de dificuldades então. Então ele demorou um pouquinho para se adaptar, mas como o diretor dessa produtora sabia da qualidade de Charlie Chaplin, ele deu um certo momento para o Charlie Chaplin se adaptar, e ele acabou se adaptando então, e o Carlito Vagabundo acabou se tornando um grande sucesso. Então o Carlitos, acredito eu que foi aí o maior papel de Charlie Chaplin, né, apesar de ele ter desempenhado em vários papéis, como o Ditador, por exemplo, né, que foi uma sátira a Adolf Hitler que ele fez. Mas Carlitos acabou sendo aí um personagem mais querido, assim como o Chaves, né? Uma pessoa humilde, um andarilho. Ele acabou dessa forma conquistando toda a admiração e a imaginação da população. Tanto da população adulta como das crianças, né? Ele fazia papéis ali, não como nos filmes de hoje, que existem alguns filmes muito violentos. Era uma coisa simples, era uma coisa fascinante, assim como é o Chaves, né? Era o Carlitos. Ele então acabou fundando a United Artists, que era uma espécie de uma produtora de filmes também, que era sob a responsabilidade dele, então era sob o domínio dele. Ele que desenvolvia todos os roteiros, desenvolvia todos os filmes. Ele acabou produzindo todos os filmes também. Todos os filmes dele, ele dirigia, ele produzia, ele atuava. Então ele participava de uma forma geral nessa produção e se tornou um dos primeiros artistas de Hollywood a adquirir a própria produtora. Então ele foi um dos pioneiros a conseguir isso. Devido ao grande talento, né, ele acabou desempenhando aí vários papéis também nessa produtora que era dele. Então ele fazia o que ele queria. Charlie Chaplin também não podia ser diferente, né? Como vários atores aí de Hollywood, também tinha fama de mulherengo, por incrível que pareça. Ele foi casado 4 vezes aí com vários artistas, principalmente os artistas que atuavam nos filmes dele. Então ele acabou se apaixonando aí por algumas atrizes que participaram dos filmes. A última mulher dele foi a Oana O'Neill. Talvez tenha sido a maior paixão dele, né? Ela tinha 36 anos na época e com essa mulher aí ele teve 8 filhos. Pouquinhos filhos, né? Quase não gostava de fazer filhos. Apesar de não ter sido casado muitas vezes, né? Fica longe ainda do Fábio Júnior, que foi casado em milhares de vezes, mas ele tinha essa fama também de mulherengo. Até que um dia notaram aí uma certa semelhança entre Charlie Chaplin e Adolf Hitler e pensaram, tá acontecendo aí essa questão do nazismo no mundo inteiro. Charlie Chaplin é parecido, Charlie Chaplin faz comédia, vamos tirar um sarro do Hitler. Então a partir desse momento surgiu o Grande Ditador, que foi um personagem aí desempenhado por Charlie Chaplin. Esse filme até acabou sendo utilizado como campanha antinazismo, né, pelas pessoas. Obviamente o nazismo foi uma coisa muito terrível que aconteceu na humanidade.
E nada mais justo, né, que nem recentemente aconteceu um filme aí tirando sarro do ditador lá da Coreia do Norte. E naquela época era o Hitler, então vamos tirar sarro do Hitler. Obviamente esse filme também ele foi proibido, né, nos países que eram controlados pela Alemanha. Adolf Hitler não gostava muito de comédia, pelo jeito, então ele acabou proibindo esses filmes lá. Mas foi o maior sucesso de bilheteria que Charlie Chaplin teve. Uma sátira de Adolf Hitler. Charlie Chaplin, então, ele tinha uma série de problemas, como a gente viu na infância. Isso também acabou desenvolvendo uma série de atitudes que ele tomou no futuro. Por exemplo, não tomava nenhuma bebida alcoólica. O pai dele morreu de cirrose, né? Ele era alcoólatra. Isso acabou fazendo, então, com que Charlie Chaplin não tomasse esse caminho também, porque ele não queria morrer que nem o pai dele. Ele, inclusive, afirmou que experimentou algumas drogas com uma namorada dele, mas isso não fazia o tipo dele, como ele mesmo comentou. Isso fez com que ele largasse tudo, inclusive a namorada. Como Charlie Chaplin era uma mente brilhante, era um grande ator, surgiram vários concursos também de imitadores de Charlie Chaplin, na época ainda que Charlie Chaplin era vivo. E por ironia do destino, ele acabou participando ainda desse concurso, né, disfarçado aí entre todas as pessoas que participaram, e por incrível que pareça, ele acabou ficando em terceiro lugar de acordo com os juízes. Então, ele era tão fantástico que nem o Charlie Chaplin conseguia imitar o Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, então, ele foi indicado a vários Oscars, né, devido aos filmes que ele fez, apesar de ele não demonstrar um interesse muito grande pela academia. Então ele julgava que o Oscar ele era de uma certa forma manipulado e não dava os prêmios adequados para realmente quem merecia. Então muitas vezes ele discordava do Oscar, né, das coisas que aconteciam no Oscar, então por isso ele acabou não demonstrando muito interesse aí por essa premiação. Então 5 anos de sua morte ele recebeu um Oscar honorário, assim como aconteceu com vários atores, devido à sua notável participação no cinema. É indiscutível, né, que ele teve grandes papéis, grandes filmes, grandes atuações, então não tem como discutir essa questão dele ter recebido um Oscar honorário, né, isso é mais do que provável. Mas ele não mostrava muito apreço pela academia. Então por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de descer um pouquinho aqui e se inscrever no meu canal. Deixem também aquele joinha para colaborar com o vídeo. E deixem também sugestões aí de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que assim que possível estarei trazendo novos vídeos. Então, um forte abraço e até a próxima!